Voltamos. Deu tempo de beber uma água? Espero que tenha dado tempo. Enquanto você se arruma, eu vou dizer para vocês qual a habilidade que a gente vai focar agora nessa segunda aula. É a habilidade EF05 LP02. É conhecer os elementos coesivos, que são pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, possessivos, demonstrativos, advérbios e sinônimos, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Pode ser que a gente não trate todos esses elementos coesivos, mas os que nós vamos tratar aqui vão ser suficientes para você conseguir identificar dentro de textos, repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual, que contribuem para que você, ao ler um texto, consiga compreendê-lo. E aqui, gente, precisamos de uma leitura mais apurada. Não é aquela leitura básica de primeira que a gente consegue ver o que está explícito, mas uma leitura um pouquinho mais apurada para você conseguir identificar e compreender o texto que você está lendo, tá bom? E você também precisa saber quem são esses conectivos, precisa ter estudado aí, dentro do contexto de vários textos, a gramática. Então, nosso primeiro texto diz assim: por que temos de comer? Existem muitas razões para você não torcer mais o nariz diante de um prato de comida. Vamos conhecer? Tem gente boa de garfo, come de tudo sem reclamar. Mas tem gente que eu vou te contar, mesmo diante de seu prato favorito, torce o nariz e pergunta: por que tenho de comer? Pois saiba que sem se alimentar, ninguém cresce. Tampouco tem concentração para estudar ou forças para brincar. E aí, encontrou boas razões para raspar o prato? Assim como as máquinas precisam de combustível para funcionar, o organismo necessita de alimentos para produzir energia e movimento. Mas comparar nosso corpo a uma máquina é pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Temos também emoções e a alimentação interfere até nelas. Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros, somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece nas nossas vidas, somos até mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum desânimo, até mesmo certa tristeza. Nossa primeira questão, a reportagem não acabou ainda, tá? Mas eu vou fazer uma questão sobre essa primeira parte da reportagem. No trecho, temos também emoções e a alimentação interfere até nelas. O termo destacado refere-se a, vamos lá, o termo destacado aqui, que vocês estão vendo, é nelas. Refere-se a quem? A alimentação, também emoções ou leitores. Vamos ler de novo o trecho? Temos também emoções, nós temos emoções e a alimentação interfere nelas, até nelas. Nelas quem? Nas emoções. Então, nelas está se referindo a, pode dizer sem medo, emoções, que está na letra C, beleza? Então, vamos aí tentando compreender. Se você não soubesse que nelas está se referindo a emoções, você ia ficar nelas, nelas quem? Viu como é preciso uma leitura um pouquinho mais apurada? O conectivo mais, lá na linha 9, estabelece com as ideias que o antecedem uma relação de adversidade, conclusão, adição ou conformidade. É uma finalização, é algo contrário, está adicionando ou está conformado. Vamos voltar aqui, dá para voltar, vamos voltar aqui, olha só. Bem alimentados, somos mais dispostos, ó, mais dispostos. Bom, qual é a relação? Está aqui dizendo que, esse mais aqui está adicionando o termo anterior, ó, bem alimentados, adiciona
disposição. Vamos lá? Qual é a nossa alternativa? Adição, né? A relação é de adição, beleza? Continuando a reportagem. A quantidade de alimentos necessária para cada um de nós depende de fatores como sexo, idade e atividade física. Sexo masculino ou feminino, tá? Quem passa muito tempo sentado à frente do computador, televisão ou videogame, por exemplo, tem necessidade menor de energia do que quem pratica esportes, joga bola ou brinca de pique. O momento biológico também é muito importante. Isso quer dizer que quando se está doente, esperando o bebê ou na fase do chamado estirão do crescimento, é preciso uma alimentação adequada. Por isso, podemos dizer que os planos alimentares devem respeitar os hábitos e as necessidades de cada um. Como você já descobriu, precisamos comer para manter o corpo em equilíbrio. Ah, e não se esqueça de beber bastante água. Esse líquido, além de ser considerado alimento, compõe a maior parte do nosso organismo. Saúde. Vamos para a questão? No trecho, o momento biológico também é muito importante. O termo destacado provoca no leitor o efeito de sentido de A. Contradição, B. Explicação, C. Intensidade ou D. Inferioridade. Contradição não é. Está dizendo que é muito importante. Ele está aí, ó, sendo bastante intenso. Explicação também não. Senão a gente tinha aí um porquê, um outro tipo de conectivo. Intensidade. Ele está sendo o quê? Muito importante. Ele está intensificando a importância do momento biológico. Não é inferioridade porque não está inferiorizando esse momento, está o quê? Intensificando a importância dele. Então, é esse o sentido que provoca no leitor, de intensidade, beleza? Isso é advérbio, tá, gente? Então, no trecho, e não se esqueça de beber bastante água. Esse líquido, além de ser considerado alimento, a palavra destacada se refere a, vamos lá, esse, antes de responder, e não se esqueça de beber bastante o quê? Água. Esse líquido é o quê? A água. Só tem ela que é líquido aí, hein? Então, se refere à palavra beber? Não. Bastante? Também não. É a palavra água. Que a gente encontra na letra C. Também não é alimento, tá? Depois, inclusive, não dá. É água, que é o líquido, que é considerado alimento. Beleza? Quem são refugiados? Vamos ler de novo esse texto muito interessante? Percebam que ele tem aí intertítulos. Lembram dos intertítulos? A reportagem, às vezes, vem recheada de intertítulos. Vamos fazer a leitura. Decisão difícil. Quando usamos a palavra refugiados, estamos nos referindo a imigrantes que fogem dos países de origem em busca de melhores condições de vida. Mas é importante lembrar que os refugiados não abandonam o local onde nasceram porque querem. Eles fazem isso quando não há mais condições de continuar vivendo ali. Motivos variados. Olha, vocês percebam que aqui ele vai complementando. Não fica aquele texto que a gente estava falando de uma coisa e já está em outra. Ele vai dando continuidade. Motivos variados. As razões para que os refugiados abandonem o país onde vivem são variadas. Pode ser por causa de guerras, como a da Síria, ou por questões culturais, caso da Nigéria, onde uma lei proíbe que as pessoas sejam homossexuais. Por que o Brasil? Muitos vêm para cá porque nosso país conta com uma política amigável para receber refugiados. O Brasil aceita a vinda dessas pessoas e dá acesso a documentos e serviços prestados pelo governo. Entre os muitos refugiados que decidem viver no Brasil, os que vêm em maior número são os da Síria
por causa da guerra, Angola e República Democrática do Congo, devido a violações dos direitos humanos, e Palestina, há um conflito constante na região contra Israel. De acordo com o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil tem cerca de 9.000 refugiados reconhecidos de quase 80 nacionalidades diferentes. Em território brasileiro, o principal local escolhido pelos refugiados que chegam ao Brasil é o estado de São Paulo, principalmente a capital. É assim por causa da facilidade de acesso e da maior concentração de locais que ajudam essas pessoas. O segundo lugar que mais acolhe esse tipo de imigrante é o Acre. Muitos haitianos e venezuelanos chegam a esse estado da região norte por terra. Vida nada fácil. Apesar de poderem permanecer em nosso país, muitos refugiados não encontram boas condições por aqui. O Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Assim, surgem desafios como o idioma e o preconceito. Muitas vezes, os refugiados são tratados como se fossem foragidos. Aí, não conseguem emprego. Ajuda online. Um dos projetos que ajuda refugiados na cidade de São Paulo é o Conectados CC. Pelo site, qualquer pessoa pode encontrar serviços como cursos oferecidos por refugiados que chegam ao nosso país. Há aulas de francês com senegaleses, artesanato com colombianos e até cursos de culinária típica de diversos países. Espalhe essa ideia. Releia a seguir o primeiro parágrafo da reportagem. Quem são os refugiados? Bom, vamos aqui primeiro para a questão. Analise a palavra nos, destacada nesse parágrafo, e responda a quem essa palavra se refere. Então, agora a gente vai fazer a leitura de novo. Quem são os refugiados? Decisão difícil. Quando usamos a palavra refugiados, estamos nos referindo a imigrantes que fogem dos países de origem em busca de melhores condições de vida. Estamos nos referindo. Quem são essas pessoas aí que o nos está representando? A. São os refugiados. B. Ao autor da reportagem e aos refugiados. C. Ao autor da reportagem e às demais pessoas que usam a palavra refugiados. Ou aos leitores e aos refugiados. Bom, aqui, onde tem refugiados, como pessoas desse discurso, a gente vai retirar. Então, nos não representa, não está se referindo aos refugiados, não está se referindo aqui aos refugiados, então a letra B não está correta. A letra C diz ao autor da reportagem, ok, ele está se colocando junto, nos referindo. E as demais pessoas que usam a palavra refugiados. Essa é a nossa resposta correta, tá? A letra D diz aos leitores e aos refugiados. Não. As demais pessoas que usam a palavra refugiados, quando usamos a palavra refugiados, porque pode ser que tenha algum leitor que não utilize essa palavra. Então, são as demais pessoas que usam a palavra refugiados, beleza? Prestem atenção aqui nessa partezinha. Eles fazem isso quando não há mais condições de continuar vivendo ali. Eles quem, gente? Lembrem, porque a nossa terceira questão vai falar sobre isso. Eles fazem isso quando não mais há condições de continuar vivendo ali. Eles quem? Os refugiados, tá bom? Vamos lá. Nesse caso, a palavra nos, aí no texto, indica a pessoa com quem se fala na reportagem? Não, porque ele está se incluindo, tá? A pessoa sobre quem se fala na reportagem continua sendo não, porque o autor está se incluindo. C. A pessoa que fala na reportagem, ok, que é o autor, mais outras pessoas. E isso, as pessoas que utilizam a palavra refugiado. Então, a nossa alternativa correta está na letra C. Na letra D tem a pessoa que não fala nada na reportagem, não pode ser, porque se ela não fala nada, não dá para se referir a ela, tá? Terceira questão. A palavra eles, lembram? Que está em destaque no trecho, se refere a quem? Eu falei para vocês. Refere ao autor? Não, ele está dizendo eles, então ele está falando de alguém. Ao leitor? Também não. Ele está falando dos refugiados. Aos refugiados, está se referindo aos refugiados.
Vamos para a nossa quarta questão. A palavra eles, nesse caso, indica a pessoa com quem se fala, é com quem ele está falando, a pessoa sobre quem se fala na reportagem, a pessoa que fala ou a pessoa que não fala nada. A letra D já está fora. É a pessoa que fala? Não, porque a pessoa que fala sou eu, dentro dos pronomes pessoais, tá? É a pessoa com quem se fala? Ou é sobre quem se fala? Nesse caso aqui é sobre quem se fala. Eles, eu estou falando deles, o autor está falando deles, deles quem? Dos refugiados, beleza? Conseguiram compreender os conectivos com pronomes pessoais? Beleza. Vamos para a nossa próxima reportagem. Na escola quilombola. Esse assunto, que faz parte do presente, tem uma grande relação com o passado do Brasil. Você já deve saber que em nosso país havia pessoas que eram obrigadas a trabalhar como escravos, quase sempre em fazendas, sem receber qualquer pagamento e sendo castigadas. Olha aqui, eu quero que você atente para essa parte. Você já deve saber que em nosso país, olha, eu estou lendo, o texto está falando comigo e o texto também está falando com você que está lendo, ok? Então, você, eu que estou lendo e você que está lendo, ok? Nossa primeira pergunta, no trecho, você já deve saber que a palavra destacada, você, se refere ao quilombo, B, escravos, C, leitor ou D, autor. Bom, ao quilombo não é, aos escravos também não, ao autor também não, porque é ele que está falando com a gente. Então, se refere ao leitor, que você aí de casa já sabia, porque eu dei essa explicação para você. Mas me diga se você não precisa ter uma leitura mais apurada para poder perceber isso. Precisa. E precisa também saber aí a gramática, né? Continuando. Releia outro trecho da reportagem. A escola é ainda pequena. Conta com uma diretora e 3 professores contratados pela prefeitura para atuarem com exclusividade na instituição. Mas, em breve, ela deve crescer. A palavra em destaque retoma que termo usado anteriormente? Gente, os conectivos também servem para retomar, substituindo aquele nome. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o ela. Será que é a diretora? Será que são os professores? Será que é prefeitura? Ou será que é a escola? Oh, professora, mas está tão longe a escola. Bom, a escola é ainda pequena. Quem que é pequena? A escola. Quem conta com diretor e 3 professores contratados pela prefeitura? A escola. Então, quem é que era pequena e deve crescer? É a escola. Então, retoma escola. Para não ficar repetindo, lembram que eu falei para vocês lá na produção textual, que eles nos ajudam a não repetir. Então, é retomando o termo escola, beleza? Com qual objetivo a palavra em destaque na questão anterior, ela, foi empregada nesse trecho? É importante você saber disso. Qual foi o objetivo? Para evitar a repetição do termo escola. E o texto não ficar o tempo todo escola, escola, escola. Tá bom? Repito, você precisa saber desse tipo de coisa, hein? Próximo texto. Câncer. As novas frentes de ataque. A ciência chega finalmente à fase de atacar o mal pela raiz sem efeito colateral. A luta contra o câncer teve grandes vitórias nas últimas décadas do século XX. Mas deve-se admitir que houve também muitas esperanças de cura não concretizadas. Após sucessivas promessas de terapias revolucionárias, o século XXI começou com a notícia de uma droga comprovadamente capaz de bloquear pela raiz a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em maio deste ano, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em uma reunião com a presença de cerca de 26 mil médicos e pesquisadores. A genética, que já vinha sendo usada contra o câncer em diagnósticos e avaliações de risco, conseguiu pela primeira vez realizar o sonho das drogas inteligentes, impedir a formação de tumores. Com essas drogas, será possível combater a doença sem debilitar o organismo,
como ocorre na radioterapia e na quimioterapia convencional. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, portanto, várias frentes de ataque, ó. Fixem bem o portanto que está destacado aí para vocês. São, portanto, várias frentes de ataque. Além das mais de 400 drogas em teste, aposta-se no que já vinha dando certo, como a prevenção e o diagnóstico precoce. Vamos para as questões? O conectivo, portanto, estabelece com as ideias que o antecedem uma relação de adversidade, conclusão, comparação ou finalidade. Aqui está fácil para vocês. O portanto, a gente utiliza até nas produções textuais para a gente concluir algo, para a gente fazer a conclusão de uma ideia. Então, ele estabelece o quê? Uma relação de conclusão com as ideias que o antecedem. Portanto, né, eles dão aí a conclusão do que foi colocado no texto, beleza? No trecho, após sucessivas promessas de terapias revolucionárias, o século XXI começou com a notícia de uma droga comprovadamente capaz de bloquear pela raiz a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em maio deste ano na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Vamos lá para o termo destacado, que é ela. Ela quem, gente? Quem que foi anunciada em maio deste ano? Olha, a notícia foi sobre uma droga. Não foi terapia, não foi gênese e nem luta. Foi droga. Ela está se referindo à droga, substituindo o termo droga, beleza? Ok? Línguas são assunto de Estado. Diferentes nações escolhem diferentes soluções para o problema da penetração do idioma estrangeiro, dependendo, entre outras cidades, da realidade social do país. Mas em todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. As nações procuram normatizar e regular os idiomas que utilizam, visando o processo de identidade nacional. A França, por exemplo, possui, além do francês, algumas outras línguas minoritárias faladas pela população, como o bretão, o catalão e o basco. Há na França várias organizações dedicadas à língua francesa e à sua defesa contra os estrangeirismos. A legislação sobre o idioma francês é bastante detalhada. Nos Estados Unidos, além do inglês, o espanhol é amplamente falado, em decorrência da forte presença de imigrantes hispano-americanos. O tratamento do tema nos Estados Unidos é bem mais flexível que na França. A Constituição norte-americana, por exemplo, não estabelece o inglês como língua oficial. Isso não impede que haja tentativas de se adotar leis restritivas, como a Proposição 227 na Califórnia, que, se aprovada, obrigará todas as escolas daquele estado a ministrar as aulas em inglês. O espanhol é hoje a segunda língua mais falada nos Estados Unidos. A mistura entre inglês e espanhol atingiu tal nível que já se cunhou um novo termo para descrevê-la, Spanglish, né? Acho que é isso, é assim que fala, hein? Vamos lá. No trecho, diferentes nações escolhem diferentes soluções para o problema da penetração do idioma estrangeiro, dependendo, entre outras coisas, da realidade social do país. Mas, em todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. O termo em destaque refere-se a coisas, línguas, cadê línguas aqui? Estados, estou encontrando, nações, ó. Diferentes nações escolhem diferentes soluções para o problema da penetração do idioma estrangeiro, dependendo, entre outras coisas, da realidade social do país. Mas em todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. Elas, quem? As nações. Então, ela está se referindo aqui às nações. Em todas as nações, a linguagem é tratada como questão de Estado, beleza? O futuro é brilhante. Mariana Zatz defende mais ousadia nos estados com células-tronco e revela avanços na área. A notícia de que os cientistas J. Craig Venter Institute desenvolveram a primeira célula sintética do mundo alegrou a bióloga do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Mariana Zatz. Eufórica seria dizer muito.
Não que Maiana não seja entusiasta das descobertas, mas seu lado racional fala mais alto. Afinal, como uma das maiores geneticistas e pesquisadoras sobre a aplicação de células-tronco no combate a doenças neuromusculares do mundo, ela sabe que a distância entre as descobertas e seus resultados práticos diminuiu, mas ainda é grande. É um genominha sintético extremamente simples, mas é um salto gigantesco, diz ela, entre a euforia e os pés no chão. O futuro é brilhante, mas vai exigir o dobro de trabalho dos recursos de pesquisadores. Um desafio, enfim. Mas a esperança não morre nunca e no próximo dia 16 de junho, Maiana embarca para São Francisco, nos Estados Unidos, onde participa do Congresso Internacional de Células-Tronco e de onde sempre volta, diz ela, de 4, com as novidades e avanços de pesquisas genéticas. Ali, ela discutirá com milhares de cientistas os avanços de sua equipe na USP com o uso de células-troncos do tecido adiposo, a infame gordura, para a fabricação do tecido muscular. Esse gênero pertence é o gênero reportagem. Esse texto pertence ao gênero reportagem, tá? Rapidinho aqui. No trecho, ali ela discutirá com milhares de cientistas. Ali onde, gente, qual foi o local que ela falou? Congresso Internacional. Se você voltar no texto, você vai ver que ela se refere ao lugar Congresso Internacional, beleza? Na frase, afinal, como um dos maiores geneticistas e pesquisadores, essa palavra afinal dá a ideia de, você em casa já sabe que é conclusão, né? Ela está concluindo aí esse trecho, beleza? No trecho, de onde sempre volta, diz ela, de 4, gente, é uma expressão para eu dizer que estou ali impressionada. E é uma expressão que a gente diz com os amigos, portanto, ela é o quê? Informal. Não é de trabalho, não é técnica lá dos técnicos e nem dos poetas. Os literários não é dos cientistas e nem dos poetas, tá bom? No trecho, onde participa do Congresso Internacional de Células-Tronco, ali, Congresso Internacional, a palavra onde indica o quê? Tempo, tá falando de hora? Não. Causa, muito menos, a gente já estudou causa e sabe que não é. Lugar ou finalidade, aqui onde está dando a ideia de lugar, outro conectivo aí de advérbio, tá bom? Beleza? Eu espero que vocês tenham se ligado, aprendido aí nas nossas revisões, tá? E o Para Casa de hoje é uma atividade elaborada pelo seu professor, e ele já deve ter colocado na plataforma. Sua participação me deixa sempre muito feliz. Beijos e até amanhã.